pronto para o nosso episódio número 6 da nossa bicigrinação em Santiago de Compostela. Hoje estamos em 18 de setembro, partimos para o caminho no dia 14, para fazer o caminho dia 14. Fizemos 4 dias de caminho e encontramos os amigos da Sônia em Los Arcos. Nós temos mais 12 dias pela frente e nesses 12 dias a gente tem que fazer no mínimo 6 vezes o mesmo trecho que nós fizemos até agora. Será que a gente vai conseguir? Então, nos acompanha, vamos ver como vai ser daqui para frente. Para quem é novo no canal, bem-vindo. Para quem já é amigo antigo, separa a pipoca e se prepara para assistir muitas histórias. Olá, nós somos Max e Miriam, um casal que rompeu com o mundo tradicional e partiu para levar a vida de uma forma mais livre e plena. Construímos o nosso próprio motorhome e partimos rodando pelo Brasil e países vizinhos. Mais tarde, rompemos com mais barreiras e saímos da terra para vir viver a bordo de um veleiro no mar. Nesses próximos episódios vamos contar a história que serviu de alicerce para todas essas aventuras que a gente viveu como motorhome e como veleiro. Los Arcos. Logo cedo a gente não conseguia sair muito rápido, tinha que primeiro montar as bicicletas e a Sônia estava muito curiosa para ver uma catedral por dentro. Ali em Los Arcos nós conseguimos ver essa catedral por dentro, estava aberta. Algo que chamava a atenção era o fato da gente estar sempre encontrando catedrais fechadas e ali estava aberto. Questionando, eles nos explicaram que antigamente sempre estavam abertas todas as catedrais e as igrejas, só que começou a ter muito problema de vandalismo e roubo, e isso fez com que então agora elas estivessem fechadas, normalmente fechadas, e algumas que estavam abertas você tinha que pagar uma pequena taxa para poder fazer uma visitação. Infelizmente é sempre assim, né? Alguns poucos maus, todo o resto para a maioria. É assim que funciona. Bora lá. Mas ela era linda por dentro, maravilhosa. E pensando bem, todo o caminho, a rota que a gente fez lá em Compostela, eram sempre catedrais muito grandes. E a cidade em volta era tão pequenininha. Então eu acabei concluindo que as catedrais que foram montadas para dar suporte para os peregrinos lá da época lá de trás. E a cidade acabou crescendo em volta para dar suporte para a catedral e depois a cidade cresce como um todo. Eu acho que é isso, posso estar errada, não sei. Aí vai ficar para alguém, se alguém souber a verdade, põe aí embaixo nos comentários, porque eu realmente não sei. Bom, estávamos saindo de Los Arcos já a caminho, e porque agora tem que apressar, né? E quando uma mulher chama a nossa atenção, eu olho para o Max olha para mim e a gente cai na risada. E aí o casal lá ficou curioso, por quê, né? Aí o Max olha para mim e pensou mesmo que eu, né? Cadê a vassoura? É porque a gente já tinha passado por essa mulher pelo menos umas 2 vezes no caminho. E, como ela consegue ser tão rápida, nós estamos de bicicleta, ela está a pé, olha só. Né? Ok, mas vamos embora. O nosso primeiro pneu furado do caminho em Torres del Rio. E não era muito longe de Los Arcos, da onde que a gente saiu. Respira fundo, vamos lá. Vamos consertar esse pneu, nós temos que seguir. Não é brincadeira não. Bem mais para frente, a gente cruza com essa mulher de novo e ela estava muito longe. Nessa hora até a Sônia começou a procurar pela vassoura, porque ela era muito rápida.
Mas essa foi a última vez que a gente encontrou com ela. Eu acho que se ela ouviu a gente, ela tomou cuidado para não chamar mais a nossa atenção, não sei. Bom, enfim. Os caminhos que a gente foi trilhando lá eram maravilhosos, as vistas, os campos, assim. E uma coisa que chamava muito a atenção, as plantações de videiras enormes, sempre, sempre, sempre. Aí a ficha começou a cair, porque fazia parte do menu del Pellegrino vinho da casa. Ele era mais barato do que água, eu não estou brincando. Então, o lance é o seguinte, se você estiver aí naquela região lá e você não quiser errar no vinho e quiser ter certeza, peça sempre o vinho da casa. Você vai ter um vinho que para nós brasileiros é importado. Gente, uma delícia, um melhor do que o outro. Não tem erro mesmo. Pode pedir o vinho da casa. Mas a partir desse momento aí, os dias estavam seguindo sempre muito parecidos uns com os outros. A gente ia estipulando nossa próxima rota, nosso próximo destino, nossa próxima parada. Lindas paisagens e campos de videira, só que esse esforço repetitivo, todo dia, um atrás do outro, começou a cobrar seu preço. E era mais ou menos assim, toda vez que a gente começava a pedalar, os primeiros 5 minutos era de uma dor excruciante na coxa e na panturrilha, que você não queria parar nem mais para tomar água. Porque se você parasse por um minutinho que fosse para, sei lá, tirar uma blusa, tomar água, coisa assim, na hora de retomar, na hora de recomeçar, você tinha que passar por essa dor excruciante de novo. Por causa disso, os casais começaram a seguir cada um no seu ritmo. Então, às vezes, a gente se afastava muito um do outro, porque eram ritmos diferentes para cada casal. Mas não era exatamente um problema, porque a gente tinha um aplicativo no telefone que a gente podia usar, onde que dava para a gente ver aonde o outro estava. E podia se comunicar também, fazer os acordos, né? Então deu tudo certo. Seguimos em frente pelos caminhos, às vezes pegando o caminho do peregrino, às vezes indo pela carreteira. Só que quando a gente estava entre Santo Domingo de Calzada e Belorado, foi a última vez que a gente, por escolha, pegou o caminho do peregrino, porque simplesmente era impossível. O ritmo com uma estrada daquela não dá mais. Então, a partir desse momento, era somente a carreteira mesmo, por mais que isso prejudicasse a visão, mas mesmo assim era lindo de ver todo o trajeto que a gente estava fazendo. A coisa que começou a ficar interessante ali, a gente tinha certos pontos de parada, mas tinham cidades que não valiam tanto a pena assim, e tinha outras que valiam, então a gente começava a contar, será que vai dar, será que vai dar? Nós queríamos muito conhecer Burgos, era uma cidade importante, valia super a pena. Então planejamos, vamos almoçar em Burgos hoje. Só que, então, entre o ponto em que a gente estava e Burgos, tinha uma subida de 1.178 metros para fazer. E, bom, então o que era um plano de almoçar em Burgos acabou virando jantar em Burgos. A gente estava entrando na cidade de Burgos, parecia que estava entrando assim pela porta dos fundos, porque não era bonito. Aí me decepcionou um pouco, eu fiquei assim, tipo, poxa, fiz tanta energia, esforço para vir para cá, mas não vamos julgar, né? Rápido em pré-julgar. Não demorou tanto assim e a gente chegou numa parte da cidade, gente, a Burgos se mostrou magnífica, inteira, mas estava vazio. O lance é o seguinte, lá era comum a siesta, então logo após o almoço,
tudo fecha, o comércio fecha, as cidades fecham, todo mundo vai dormir. E aí eles só começam a borbulhar de novo a cidade após a janta. A gente encontrou um lugar para ficar lá em Burgos, era num hotel. Mesmo assim, o preço que nós pagamos era de albergue, porque era para o peregrino também. E acabamos conseguindo ficar num hotel onde só ficou os 4 num quarto. Não teve mais pessoas conosco. O difícil foi a gente juntar energia para visitar a cidade, porque estávamos cansados depois daquela subida, de ter feito esforço para chegar em Burgos. Mas saímos, a gente juntou energia sei lá da onde e vamos no mínimo dar uma volta, né? E saímos para jantar, um peixe divino, maravilhoso, uma aposta assim, peixe bom. E fomos conhecer a cidade. A cidade estava fervilhando. Todo mundo na rua, as famílias inteiras, crianças correndo pelas ruas e pelas praças, os jardins de lá, maravilhoso. E nós tivemos a sorte de estar em Burgos quando tinha lá uma equipe um show circense de rua. A gente se divertiu demais, valeu muito a pena ter feito todo aquele esforço para chegar em Burgos e conhecer a cidade e aproveitar ali a noite. Sabia que em Burgos se encontra a primeira catedral gótica da Espanha? Ela foi construída em 1221, a mando de Dom Fernando e do bispo Dom Maurício. Serviu de inspiração para outras igrejas iguais a ela, construídas depois. O estilo foi inspirado na arquitetura francesa, alemã e espanhola. Infelizmente, ela sofreu 2 incêndios, um em 1591 e outro em 1812. A estrutura não foi afetada, apenas o palácio do arcebispo. E perderam-se os documentos guardados nos arquivos diocesanos. A cidade ficou marcada como antes e depois desse incêndio. O palácio arcebispal ele foi demolido somente no século XX, quando foi construída a casa da igreja. Nós passamos por ela na manhã do dia seguinte, quando a gente estava de saída da cidade. Ela é linda e super imponente, muito bonito mesmo. Saímos de Burgos renovados e sentindo uma enorme vontade de ficar. Mas, se você está no caminho, já sabe, né? A regra é seguir. Não adianta inventar desculpas, não. O peregrino precisa sempre ir buscando o próximo destino, a próxima experiência. E olha, não faltou, viu? Você admirar com o que a natureza tem a oferecer. Nesse caminho não faltou novidade. Uma hora você está lá no meio das montanhas, onde a visão é limitada por estas montanhas maravilhosas. E de repente você está no topo delas. Uma hora a gente estava numa espécie de uma mesa, onde você pode desfrutar de uma amplitude, de uma visão infinita, assim, que se apresenta para você. É lindo. Às vezes a gente não tem escolha e precisa enfrentar um terreno cheio de buracos e pedras. E às vezes ele é lisinho no asfalto. Chegamos em Fromista e lá encontramos uma eclusa de 4 níveis, parada obrigatória para fotos. Essa eclusa tem um total de 14,20 metros. São as de número 17, 18, 19 e 20 do canal de Castilha. O canal foi construído entre os séculos 18 e 19 para ligar Segóvia ao porto de Santander, através de um sistema navegável,
num total de 207 quilômetros com um desnível de 150 metros ao longo do seu percurso. Nós ficamos ali naquela noite numa estação de trem antiga que servia de albergue. Ela era super interessante. Tá cansada, Sônia? Esse dia foi punk. Nós fizemos 71 quilômetros. O jantar estava ótimo. Eu não sei se era pelo cansaço, pelo esforço, mas nunca comi uma sopa com tanto gosto. Gostou do episódio? Curte, aproveita e a gente se vê na próxima, ok? É isso aí, gente. Por hoje é só. Lembrando que ainda temos os 5 passos para uma vida mais plena. O link está aí na descrição.